Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje testador desta lente aqui, Nikon AFS Nikkor 14 a 24mm 2.8 G ED-N. Vamos focar nela aqui, ó. Olha esse elemento frontal. Agradeço o pessoal da loja Portsar. Foi o pessoal da loja Portsar que emprestou tanto a FS 1424 quanto esta D810 aqui. Se você não viu, veja o meu vídeo sobre a D810. Tem um vídeo bacana aqui no canal sobre ela. E foi o pessoal da loja Portsar que tinha emprestado a D810 já naquela ocasião, emprestou novamente, e também a 14 a 24mm 2.8, que conversaremos ao longo deste review. Como é uma lente com este tipo de elemento frontal, a tampa dela não é aquelas tampinhas de encaixe, né, que você encaixa numa lente, é tipo tampa de copo, sei lá, algo assim. Mas é uma tampa bem feita, de plástico também, mas bem feita, bem construída, que protege muito bem isto aqui, que não é uma lente, né? Isso aqui é uma joia, o negócio é lapidado exemplarmente. Eu acho muito bonitas essas lentes que tem esse elemento frontal grandão assim. Algumas grandes angulares, aquela 11 a 24mm da Canon, que a gente tem review aqui no canal também, entre algumas outras que são assim. São visualmente muito interessantes, muito bonitas essas lentes. Mas vamos falar primeiro, antes do que é a lente, novamente agradecer o pessoal da loja Portsar. No momento em que eu gravo esse vídeo, o pessoal da Portsar estava com duas dessa lente lá, seminovas, em perfeito estado, tá? Essa aqui tá ótima, ela tem, para não dizer nada, uma marquinha de nada aqui no parasol, e é só o que eu encontrei de qualquer sinal de uso nela. E está em perfeito estado de funcionamento, revisada, tudo certinho. Eles estão com duas dessa lá. Então, se quando esse vídeo entrar no ar, as lentes ainda estiverem na loja, na descrição do vídeo você encontra os links direto para as lentes. Se não, vai estar de qualquer forma o link da loja Portsar. Dá uma chegada lá, porque a seção de usados e seminovos deles é excelente, com preços muito justos, sendo que equipamento com procedência, com garantia, você não encontra em qualquer lugar, ainda mais com preço muito bom e muito justo que o pessoal da loja Portsar pratica. E eles têm também equipamentos novos. Foi lá que eu comprei a minha EOS RP, né, que está aqui. Vou deixar ela aqui para baixo para não trombar ela. Mas, então, compro muito equipamento. Falo sempre da loja Portsar porque eles são amigos meus. Nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, não só o pessoal da loja Portsar, como da assistência técnica Portsar. Então falo com muita tranquilidade dessas empresas porque eu sou cliente deles há muito tempo. Recomendo, 100% de confiança, não tem absolutamente nada. Tem um monte de aluno meu dos cursos online, dos cursos presenciais, né, que estão nos grupos aí de WhatsApp e Telegram, que compram com a Portsar constantemente. O pessoal só tem coisas boas para falar deles. Assim sendo, indico que vocês também comprem seus equipamentos novos ou usados, câmeras, lentes, acessórios, iluminação, lá com a Portsar. Mas vamos falar da Nikon 14 a 24mm. O que é essa lente, né? É uma zoom grande angular, 14 a 24mm, super grande angular. Então já é uma categoria que a gente, assim, 20, 24mm, a gente chama de grande angular, 20, 24, 28. Baixou de 20mm, geralmente a gente chama de super grande angular. Então a gente vai de 14 até 24, então de super grande angular a grande angular, retilinear, não é uma lente fisheye. Então se você quer saber melhor a diferença entre uma lente retilínea e uma lente fisheye, que é aquela lente com grande curvatura de campo, você dá uma chegada num vídeo que tem aqui no canal sobre lente fisheye, olho de peixe, que lá eu explico a diferença entre uma lente retilínea ou retilinear e uma fisheye. Essa aqui é uma lente retilínea, ou seja, linhas retas pretende-se que continuem retas e não passem a ser curvas.
Esse é o ponto. Lógico que toda super grande angular tem um exagero de perspectiva inerente ao ângulo de cobertura da própria lente. E muita gente confunde isso às vezes, mas essa distorção da perspectiva, que é um exagero da perspectiva, é uma coisa. Outra é distorção ótica, que é quando linhas retas passam a formar curvas. E nesse sentido, então aqui a gente tem uma lente retilínea de altíssimo desempenho, tá? Ela tem 3 elementos asféricos. Eu tenho aquele vídeo que eu explico que são lentes asféricos, de baixa dispersão e tudo mais. Ela tem 3 elementos asféricos, 2 de extra baixa dispersão, que dão o nome ED para a lente, né? De um total de 14 elementos, com o coating de nanocristal da Nikon, que dá o N no nome da lente, em alguns elementos, diafragma de 9 lâminas arredondado, que depois a gente vai mostrar as imagens. Tanto o projeto óptico dela quanto esse diafragma arredondado geram um desfoque de fundo de imagem bastante bonito para uma grande angular zoom, porque lentes do tipo grande angular e zoom não costumam primar por um desfoque bonito. E no caso desta lente ela tem um desfoque bastante interessante, bastante bem desenhado. Se você usar ela num corpo DX, o que pessoalmente eu não acho que faça todo o sentido, mas vai que você tem um corpo FX e um DX como segunda câmera. No corpo FX ela vai ser equivalente a 21 a 36 milímetros, ainda grande angular, mas não mais uma super grande angular. Por que eu falo que não faz tanto sentido? Porque para 20 a 30 e poucos milímetros você terá outras lentes para DX que serão menores, mais leves, porque uma 14 milímetros em full frame ela é feita e pensada realmente para trabalhar numa full frame, numa FX. Então se você tem qualquer das full frames Nikon, sejam elas DSLR ou com adaptador nas mirrorless da série Z, né, você pode usar essa lente normalmente. Numa FX, então numa full frame, a gente está falando de ângulos de visão que vão desde 114 fechando até 84 graus. A gente está aqui gravando com 24 milímetros no momento, o que dá esses 84 graus. 114 pegaria praticamente o escritório inteiro, aqui até a parede do outro lado. É muito mais aberto que isso, vocês vão ver pelas fotos. Outra coisa que chama a atenção nela, positiva, o foco mínimo em apenas 28 centímetros. Vocês vão ver algumas imagens em que eu fiz vários closes, e isso é legal, porque você consegue fazer um close, mas por ter um ângulo muito aberto de visão, você não perde o contexto. Então você dá o destaque para algo, mostra isso, não é uma macro, mas dá um bom destaque, e ainda assim você não perde o entorno. Ela pesa praticamente 1 kg, que é algo que diferencia. Muita gente pode perguntar, já que eu falei das mirrorless da série Z na Nikon, a 14 a 24-28 da série Z, o que muda para essa aqui? Essa lente é mais pesada que a 14-24 da série Z, que pesa aí 650 gramas, acho 670 gramas, e essa aqui pesa praticamente 1 kg, então essa lente ela é maior e mais pesada que a da série Z. E tem uma ou outra diferença ótica entre elas, porque o projeto pode ter sido atualizado de qualquer forma, mas como eu não testei a da série Z, eu não posso opinar sobre ela. E de qualquer forma, a da série Z nova custa uns $600 a mais do que essa. Eu cheguei a ver alguns reviews na internet dessa nova da série Z e não parece pelos reviews que ela vai realmente fazer uma diferença ótica significativa para essa. Então, esta lente é um pouco maior, um pouco mais pesada que a nova da série Z, mas custa $600 a menos. Então, mesmo que eu fosse usuário de mirrorless série Z da Nikon, é capaz que eu considerasse ficar com essa lente e não com a nova, porque com a diferença de preço você já compra mais uma lente, tá? Ou quaisquer outros acessórios que você queira. O que mais que eu tenho aqui? Antes de mostrar as fotos para vocês e passar umas conclusões. Pontos possivelmente negativos que tem dela, tamanho e peso, porque é uma lente grande e pesada, mas para uma 14mm de abertura 2.8, que vai até 24, você tem os principais comprimentos de zoom aí para grandes paisagens e para fotografia de arquitetura numa lente só. Então a gente pode argumentar, ela é grande e pesada? É, mas ela está substituindo uma 24, uma 20, e eu acho que a Nikon nem tem uma 14 fixa na linha dele. Se fosse a Canon tem 14 fixa, 20 fixa, 24 fixa.
E se eu tiver errado aí, Nikonzeiros, me corrijam, mas me parece que a Nikon não tem uma 14 fixa. Ou eu procurei mal, né, na internet. Então vocês me corrigem aí se eu tiver errado. Mas, digamos que tenha, ou o pessoal que usa Canon, 14, 20 e 24. Lógico que 3 lentes serão maiores, mais pesadas e mais caras do que essa lente. Então você tem uma 14 a 24, tudo em 2.8 de abertura com excelência ótica, vale muito a pena. É que nem eu já disse sobre aquela 11 a 24 f4L da Canon. Ela substitui aí pelo menos 3 lentes com excelente qualidade. Então, o tamanho e o peso às vezes é discutível. Uma coisa que muita gente vai poder falar é a dificuldade de usar filtros por conta do elemento redondo. Então você tem que usar aqueles filtros maiores que serão presos no próprio parasol dela, ou filtros traseiros, tá? Porque existem sistemas de filtro para usar aqui atrás, que não são exatamente as coisas mais práticas para se usar. Então, um ponto negativo que pode ser argumentado é a dificuldade de uso de filtros. Mas quando a gente vai para equipamentos de excelência ótica, então a gente vai ter lentes grandes, muitas delas nas grandes angulares com esse tipo de elemento curvo. A gente já vai para a fotografia de paisagem normalmente usar um sistema de filtros quadrados, algum outro tipo de suporte. Então também não é tão assim estranho usar um outro sistema de filtros aqui. O que eu não considero negativo nela, que eu acho discutível, que seria o preço, porque, de novo, se você substitui 14, 20, 24 milímetros fixas, tendo inclusive as intermediárias, né? Você tem 16, 17, 18, você tem todos os comprimentos aqui de 14 a 24. Não vai te faltar nada para paisagem, não vai te faltar nada para fotografia de arquitetura. Então, 2 campos que usam muito grande angular. Você pode usar em outras áreas da fotografia? Claro que pode. Fotografia de rua com super grande angular? Claro que pode. Fotografia autoral, retrato com distorções de perspectiva na grande angular? Pode. Você faz o que você quer com a lente, mas os campos onde ela é mais tradicional, mais frequente, vai ser aí arquitetura e grandes paisagens, sejam essas paisagens naturais ou urbanas. E você ter todos os comprimentos mais usados nesses campos em uma única lente, resolve muitos problemas você carregando uma malinha pequena de equipamento. Então eu acho que o preço dela não é fora de questão, considerando a quantidade de coisas que ela substitui, assim como o tamanho e o peso. Os destaques que eu dou são a excelente ótica dela, é realmente uma lente muito boa, porque é muito difícil fazer zoom super grande angular. Então, toda vez que um fabricante consegue acertar a mão numa lente dessas, a gente tem que elogiar, porque você está fazendo um monte de luz vindo de um monte de ângulos diferentes, eles vão fazer curva, esses raios de luz vão ter que fazer curva para entrar em linha reta dentro da lente e iluminar lá o sensor. Então, é um projeto óptico difícil de ser feito, e a Nikon conseguiu executar com maestria. O que mais? Distorções são bem corrigidas, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, só para quantificar melhor, eu vou pôr as imagens. Olha, essa é uma foto em 14 milímetros que está aqui. Isso é a 17. Então, se você pegar uma 17-35, por exemplo, você já tem essa diferença entre 14 e 17 milímetros. É uma diferença consistente. Aí 20 milímetros e depois 24 milímetros. Então, você tem muita variedade de enquadramento possível nesses comprimentos aqui. Sobre a distância mínima de focalização, outro destaque importante, essa é uma das fotos que eu fiz usando essa característica. E vejam como a gente ainda tem bastante do contexto, do cenário, do ambiente. Então você faz closes, mas com um contexto interessante, aqui explorando aí a abertura em 2.8, né, uma profundidade de campo super curta. Mostrando para vocês o que é ela em 14 milímetros com correções óticas aplicadas e sem correções óticas. Porque ela é retilinear, mas existem distorções de beira, assim, existe uma curvatura de linhas próximas à beirada do enquadramento em 14 milímetros. A de 17 em diante ela já é totalmente corrigida. Em 14 já é interessante que você faça a correção ou no menu da câmera, que tem a opção para ligar, ou que você faça num software. E aqui eu estou mostrando um pouco essa diferença. Há um pouco de vinhetagem e há
um tanto de distorção de arredondamento ou a distorção barril. Fora isso, não tem muita coisa que se possa argumentar. É um pouco de vinhetagem e um pouco de barril, que para 14 milímetros, repito, é um desempenho impressionante. Para uma 14mm zoom ainda, porque ela tem que deslocar os elementos dela para os outros comprimentos. Então, nesse sentido, que uma coisa é fazer uma 14 fixa, perfeita. Outra coisa é fazer uma lente zoom, que seja bastante bem resolvida e que depende pouco de software. O software melhora, né? A correção de software na conversão do RAW ou no menu da câmera melhora ainda mais o desempenho dela, mas ela não é totalmente dependente disso para gerar bons resultados. Então, os destaques que eu dou são a distância mínima de focalização, os comprimentos que ela abrange, que são excelentes, a qualidade de construção e a qualidade ótica. Vamos ver algumas imagens e eu já venho com algumas conclusões. Você viu várias fotos que eu fiz com ela, aproveitei num dos dias aí de bastante calor que a gente está tendo, então fui para a natureza, para um parque, fiz muita foto em contraluz, dá um certo trabalho para que ela produza flare, para que ela gere reflexos dentro dela, o que é um defeito de imagem, tem algumas pessoas que gostam, mas geralmente é um defeito de imagem. Então ela não é uma lente muito propensa a flare, mesmo com esse enorme elemento frontal todo curvo aqui que seria propício para isso, mas você vê que o coating da Nikon está segurando bem os reflexos possíveis dentro da lente. Lógico que de vez em quando você vai ter com qualquer lente, a gente pode pegar Nikon, Canon, Leica, qual quiser, e sempre vai ter algum flare em alguma situação de contraluz. Mas ela é bastante bem corrigida para isso, bastante bem corrigida de distorções. E aí, como conclusões que eu posso dar? Primeiro de tudo, agradeço muito meus amigos da loja Portsar pelo empréstimo, adorei essa lente. E se você é Nikonzeiro, fala com o pessoal da Portsar, porque eles estão, no dia que eu gravo esse vídeo, com duas lá
e de repente você consegue um ótimo de um negócio numa lente que é muito, muito, muito boa, é excelente. É que falar uma lente excelente sempre dá uma pronúncia engraçada, então eu prefiro falar muito, muito, muito boa. Então eu agradeço ao pessoal da Portstar pelo empréstimo e como conclusões eu diria o seguinte, se eu sou usuário da Canon, então a minha lente mais provável nessas ideias aqui seria, por exemplo, aquela 11-24 da Canon. E eu optei por um caminho diferente, porque eu tenho a 17-40 da Canon, e quando eu preciso de 14mm eu alugo uma 14 fixa, porque a Canon tem isso em linha. E eu morando em São Paulo, eu tenho disponível o aluguel. Isso facilita para mim. Para a maioria das pessoas que possam estar em outras localidades que não tenham disponibilidade de aluguel e que queiram resolver tudo com um produto só, para não ter um equipamento com 200 coisas diferentes, mas uma lente que resolve tudo de arquitetura e tudo de grandes paisagens urbanas ou naturais, essa lente aqui é o que eu indico. E para quem usa hoje DSLR Nikon, então D850, 810, 800, 800Z, 750, qualquer dessas câmeras, vai tirar um proveito enorme dessa lente. Tem um outro público que é o público que clica esportes, para aquelas fotos gerais que você faz mostrando o estádio inteiro, quadra inteira, e você tem muita possibilidade estética aqui. Para quem faz jornalismo e que também às vezes precisa de ambientes inteiros, galera de eventos, que muitas vezes vai fazer lá um casamento numa capelinha pequena ou num cartório apertado, uma 14mm resolve um monte de problemas para vocês. Então eu vejo muitos públicos possíveis para essa lente e a versatilidade dela, por ser zoom de 14 até 24, com a abertura 2.8, com a qualidade que isso tem, eu acho realmente um dos maiores acertos na linha da Nikon de tudo que eu já testei deles. E eu, se fosse você, não perderia a oportunidade. E se você é usuário de mirrorless da série Z da Nikon, considera essa lente, porque se você for para as lentes de mirrorless da Nikon, ela até vai ter uma vantagem de peso, ela é menor e mais leve. Mas com essa diferença de preço, na casa de 600 ou mais do que $600, você compra uma outra ótima lente nesse dinheiro, né? Então, ou compra mais cartão de memória para ter backup. Nossa, dá para fazer tanta coisa com 600 ou $700. Então, eu não pensaria duas vezes em escolher essa aqui como minha grande angular principal, fosse eu um Nikonzeiro. Vai que um dia, né? Vai que um dia. A Z5 é uma câmera que me interessa. Vai que um dia. Vou conversar com o pessoal da Portstar. É isso, minha gente. Coloca aí o que você achou dessa lente, deste vídeo, das fotos, enfim. Você aí que usa grande angular, qual a sua grande angular favorita? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho um vídeo aqui no canal das minhas 5 grande angulares favoritas. E esta aqui eu acho que entraria naquele vídeo com tranquilidade. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.